dado o que eu faço todos os dias e o sítio onde eu trabalho e o que se pretende que eu faça, achei que o maior contributo que eu poderia trazer era dar-vos uma ideia genérica de quais são os princípios que definem como está hoje construído o regime dos trabalhadores independentes no âmbito da segurança social e enquadrá-lo dentro de todo o sistema que está construído dos regimes contributivos. Deixo depois as provocações, as ajudas, que são sempre tão bem-vindas para os meus colegas, porque eu acho que todos os dias temos que aprender e temos que nos adaptar na medida do que conseguimos, mas às vezes as coisas têm que ser pensadas e ponderadas para o que existe e porque é que existem. E, portanto, isto são mais ajudas para meu apoio do que para explicar ou para estar a ler. Eu quis trazer-vos e dar-vos indicação de como é que o sistema está construído. Todos estes slides que estão na apresentação constituem produções da Lei de Bases da Segurança Social que está hoje em vigor, que definem o regime de segurança social. Quais são os princípios, quis trazer-vos, evidentemente, quais são os princípios que informam a construção dos regimes de segurança social de natureza contributiva em Portugal. Portanto, temos a construção de um regime de natureza contributiva que se visa exclusivamente a concessão de prestações pecuniárias substitutivas do rendimento de trabalho quando se verifiquem determinados eventos que obriguem a que as pessoas estejam em condições que carecem de apoio. Esse é o princípio único, exclusivo da construção de um sistema de segurança social em qualquer país. A concessão de proteção social às pessoas quando elas necessitam. Em Portugal, optou-se, como na maioria dos países, foi criado por isso mesmo um regime que é de natureza universal e obrigatória, que implica que todas as pessoas, a previsão geral é que todas as pessoas que exercem uma atividade profissional estão obrigatoriamente abrangidas por um regime de segurança social, seja ele para os trabalhadores por conta de outra ou para os trabalhadores independentes. Depois estão criadas outras, eu não vou alargar sobre seguro social voluntário e essas coisas, e os regimes complementares, porque não é isso que nos chama aqui assim. Os regimes contributivos, atento à natureza, estão baseados no princípio da contributividade. O princípio da contributividade, como podem verificar, tem a ver com o facto de que ele tem que ser financiado, deve ser autofinanciado, ou seja, pelas pessoas que dele beneficiam, primordialmente, e tem por base uma relação que tem a ver com a necessidade de financiamento que abre o direito a acesso a prestações. Nós não estamos numa ótica de seguro pessoal, que implica um montante concreto de contribuições que eu pago, ou de prémios que eu pago para esse seguro, são aquele que vai constituir o meu pé de meia. No caso, tenho uma obrigação de financiar o sistema, e o sistema e o Estado que toma conta dele têm a obrigação de me abrir direitos legalmente previstos nas condições que estão em vigor à data em que eu chegar ao acesso à prestação. As condições gerais de acesso, portanto, são eu estar reconhecida perante o sistema e ter pago contribuições, ou alguém em meu nome, ter pago contribuições para o sistema. No caso dos trabalhadores por conta de outros, são as entidades empregadoras que estão obrigadas ao pagamento das contribuições, quer da sua responsabilidade, quer da própria responsabilidade do trabalhador. No caso dos trabalhadores independentes, estes assumem a posição também da entidade empregadora, porque são empregadores de si próprios, no conceito puro do que é um trabalhador independente, e, portanto, nessa condição, são responsáveis pelo pagamento das suas próprias contribuições. A lei define também quais são os princípios gerais relativos à condição de atribuição das prestações. Desculpem-me, porque eu só estou a falar-vos disto porque quero chamar-vos a atenção, peço desculpa, para os princípios que são genéricos nisto. Eu também queria parecer que isto não está correto. Não era este. Bom, não interessa. Sim, pronto. Isto são os princípios gerais. Qual é que é a outra face desta moeda? Eu tenho, por um lado, a obrigação de financiar o sistema, por outro lado, por força do pagamento de contribuições, ou da maneira como eu defini o pagamento de contribuições, tenho o objetivo do sistema, que é garantir prestações às pessoas.
E então, os diversos regimes legais que estão previstos vêm definir como é que as pessoas têm direito às prestações. Basicamente, a Lei de Bases continua a dizer: preciso para isso ter registro de remunerações na carreira contributiva das pessoas, dos beneficiários, e essa carreira contributiva é feita com base não só nesse registro, como também num registro, numa outra coisa, de um outro instituto chamado Equivalência à Entrada de Contribuições, que ocorre em determinadas circunstâncias, normalmente e maioritariamente quando as pessoas estão a receber prestações porque se deu um dos tais eventos merecedores de proteção social, em que não estão a pagar contribuições, nesses períodos não pagam contribuições, mas os montantes que serviram de base de cálculo às prestações continuam a ser registados na sua carreira e, portanto, não ficam com buracos contributivos que depois iam criar problemas no acesso posterior a outras prestações. Portanto, genericamente, este é o princípio. O que é que isto me vai dar? Vai dar-me o princípio geral da atribuição das prestações, que é a condição de uma série de condições, a primeira das quais e a mais importante será o preenchimento dos prazos de garantia. Portanto, eu ligo este registro de remunerações na minha carreira ao preenchimento dos prazos de garantia para acesso às prestações. Por exemplo, uma pensão de velhice precisa de 15 anos com registro de remunerações para ter direito de acesso a essa prestação. Independentemente depois de todas as outras condições específicas, mas esta é para a pensão de invalidez, por exemplo, são de 5 anos. Para um subsídio de doença são 6 meses. E assim por diante, de acordo com cada uma das prestações, para as prestações todas de parentalidade, são também 6 meses. Portanto, mas eu preciso ter esses meses com carreira contributiva registada, não só para chegar lá, como depois também para me calcularem o direito à prestação e o montante que vou receber. Ou seja, esses são os princípios gerais. Para os trabalhadores independentes, como são eles os responsáveis pelo pagamento das suas próprias prestações, das suas próprias contribuições, e eu só concedo prestações se houver financiamento do sistema, que está criada desde sempre, isto não são nada disto são regras novas, estão criadas condições gerais que impõem que só quando as contribuições estejam pagas para financiamento do sistema é que os trabalhadores independentes têm direito de acesso às prestações. É o que está previsto, neste caso já no Código dos Regimes Contributivos, em consagração e consolidação de normas que já estavam em vigor desde o princípio do desenho destes sistemas, que, como sabem, não são novos, já existem há muitos anos. Portanto, no caso dos trabalhadores independentes, o primeiro, aliás, começou a ser definido em 1977 e tem sido um desenvolvimento deste regime. Portanto, temos condições gerais que implicam que, se eu não tiver as contribuições pagas, o direito fica no suspenso. Se eu pagar as contribuições, ganho o direito desde o princípio em determinadas condições. Se demorar muito tempo, ganho só a partir de outra determinada altura. E depois tem uma exceção que me diz, por exemplo, no caso das prestações por morte, se houver dívida, eu não quebro o direito à prestação aos herdeiros da pessoa, portanto, nas pensões de sobrevivência, mas não vou contar esse período. Estes são os princípios gerais. Voltamos outra vez. E porquê é que isto é importante? Volto a dizer, o financiamento do sistema é a base de funcionamento do sistema. Se eu não tiver contribuições pagas e se não houver um financiamento do sistema, eu não tenho como pagar prestações. Passo de um regime de natureza contributiva para um regime de natureza puramente assistencial e tenho prestações com obrigações sociais, subsídios sociais, que são dados quando eu demonstro que não tenho recursos rigorosamente nenhuns e preciso de apoio do Estado. E os montantes não serão necessariamente os mesmos de certeza absoluta. Portanto, como eu já vos tinha dito, de acordo com aquilo que estiver registado na minha carreira, é o que me vai servir de base de cálculo para a remuneração, para o valor da prestação que me vão pagar. E isso vai influenciar, portanto, quanto mais eu estiver, quanto maior for, ou quanto mais elevado for a minha base de incidência, sobre a remuneração que me foi considerada para o cálculo das contribuições e que me é registada, quanto mais elevada for, mais elevado será o montante da prestação que me dão em substituição desse rendimento perdido. No âmbito específico do regime dos trabalhadores independentes, já sabem, o princípio é sempre o mesmo. Quem exerce atividade profissional está obrigatoriamente abrangido, são todas as pessoas que exercem atividade profissional independente.
abrangidas pelo artigo 3º e 4º do Código do IRS, exclusivamente, ou neste momento já tendencialmente quase, portanto em termos exclusivos, apenas as pessoas cujo rendimento relevante anual ultrapassa as 6 vezes do salário, do valor do indexante dos apoios sociais. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Quando eu digo tendencialmente, neste momento é assim, porque a última alteração ao Código dos Regimes Contributivos veio prever, ao contrário do que se estava a verificar já há uns anos a esta parte, e que se tinha verificado, aliás, desde sempre, a partir do momento em que eu estou durante um ano a pagar sobre rendimentos muito baixos, correspondentes àquilo que se chamava, tecnicamente, ou dentro da casa, o escalão zero, mas que é correspondente a 0,5% do IAS, quando um trabalhador independente esteja durante um ano a pagar de acordo só com esse montante, oficiosamente no ano seguinte vão-lhe dar isenção de pagamento de contribuições. E, portanto, a menos que o trabalhador não queira, não quer essa isenção, deixa de ter a obrigação contributiva a partir do ano seguinte. É mais ou menos o que está, o que depois eu vou referir, eu já me estou a adiantar um bocadinho, porque eu também não queria estar a demorar tempo mais, mas o início e a cessação da atividade são comunicados oficiosamente pela Administração Fiscal, porque o princípio é que o exercício da atividade profissional, quando esteja a participar, é esse exercício da atividade que é considerado para efeitos de obrigação de enquadramento. Portanto, é evidente que o exercício de uma atividade profissional pressupõe que a pessoa tenha rendimentos que obteve deles, não é? É evidente. Mas isto dá-vos indicação também para outras coisas, como, por exemplo, se tiverem a atividade aberta, está a presunção de exercício de atividade, eu vou tratá-la legalmente, esta presunção não é elidível, exceto se vierem pedir suspensão de pagamento de contribuições, se ultrapassaram esses montantes, mas também significa que no dia em que forem cessar a atividade às finanças, a partir do mês seguinte também não têm obrigação contributiva, porque já não há declaração de exercício ou participação de exercício de atividade profissional. A produção de efeitos é a que está na lei. Inicia-se, em princípio, como sabem, quando ultrapassem determinados rendimentos, que são as 6 vezes o IAS, mas pelo menos no primeiro ano de atividade vão ter uma isenção, depois, se por acaso isso ocorreu em janeiro e setembro, em vez de ser só um ano, pode chegar quase aos 2 anos de não terem que pagar contribuições. Tudo isto significa que durante o período em que não tiverem que pagar contribuições não estão a abrir direito para proteção social rigorosamente nenhuma, porque só quando eu pago contribuições é que tenho carreira contributiva registada ou então o tal Instituto de Equivalência. O princípio de isenção, o Instituto de Isenção da Obrigação de Contribuir também teve alteração, foi a alteração que eu já vos referi ao fim de um ano. Portanto, para além das outras condições que já existiam, quem é pensionista, quem trabalha por conta de outrem, que não seja para a mesma entidade para quem presta serviços, em determinadas condições, mas para além disso foi então alterada a lei e agora ao fim de um ano de pagar o valor de 0,5% do IAS, oficiosamente os serviços, uma vez que essa situação normalmente ocorre dentro do sistema de segurança social, o sistema vai verificar essa condição e oficiosamente dá isenção aos trabalhadores independentes sem que eles tenham de vir cá requerer, que era o oposto do que antigamente existia, que as pessoas tinham de vir pedir a aplicação do escalão proporcional aos seus rendimentos quando eram baixos. Agora tudo isto é feito oficiosamente, só se a pessoa não quiser é que vem pedir a aplicação de um IAS porque quer uma proteção social mais elevada e pode fazê-lo. Pronto, a fixação, como eu vos estava a dizer, é feita oficiosamente e isto tem a ver com a outra grande alteração que foi feita e que veio tentar facilitar a vida das pessoas e permitir que elas acompanhem durante um ano inteiro as variações de rendimentos e que tem a ver com o facto de, à medida que é fixado o rendimento relevante, depois nesse momento e mais 2 vezes, quando há, ao fim e ao cabo 3 vezes no ano, eu posso escolher qual é que é de facto o rendimento pelo qual eu posso contribuir. Eu posso escolher entre aquele que está fixado, escolher 2 para cima ou 2 para baixo com o limite do primeiro escalão. Nestas condições não se pode ir aos 0,5, isso são condições específicas que permitem esse acesso. Mas posso variar dentro de 5 escalões na prática, ao longo do ano, posso fazer variar a base de incidência sobre a qual vou contribuir e aquilo que me vai ser considerado a minha carreira contributiva.
isto era ao final. Mas, ao fim e ao cabo, é isto. Não queria esconder, é isto mesmo. Quem tem responsabilidade por garantir as condições, por criar as condições, por criar garantias de justiça na aplicação dos regimes, é o Estado. E, portanto, aliás, por esse motivo, porque eu gosto de vir estas coisas, apesar de ficar nervosíssima, mas não é fácil, mas é muito importante. E tudo que nós conseguimos ter noção e, sobretudo, de encontrar soluções que nos permitam melhorar o sistema, são importantes para nós. Eu queria, de alguma maneira, chamar-vos a atenção para uma coisa só mais, que é, da mesma maneira que no âmbito do regime dos trabalhadores por conta do outrem há grupos específicos para situações específicas de empoderamento, essas regras que dizem que, em caso de haver especificidades suficientes, pode ser prevista a criação de um grupo específico, não está afastada também no âmbito do regime dos trabalhadores independentes. A questão é de garantir o equilíbrio, de poder garantir a proteção social das pessoas, poder garantir-lhes o acesso às prestações em condições que não sejam de mínimos de subsistência. Temos que ter a noção de quando estamos com um esquema de 0,5%, estamos a registrar muito pouco, estamos a registrar metade do IAS. Metade do IAS são 200 e poucos euros. Isto é muito pouco, eu sei e tenho noção perfeita da consequência que significa o pagamento de contribuições. Mas são tudo questões que têm que ser sopesadas. A minha preocupação, enquanto trabalhadora do Estado, é a preocupação de proteção social. Não é mais nenhuma. Tudo o resto, para mim pessoalmente, e agora já estou mesmo no âmbito pessoal, a minha preocupação é sem encontrar uma maneira que possa garantir a proteção social às pessoas e que essa proteção social seja digna. Estar a dizer que estou a garantir a proteção social e não estar a garantir